Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Luana, vivo atualmente na Croácia e hoje eu decidi fazer um vídeo para você que está se preparando para viajar para algum lugar frio, seja na Europa, seja Canadá, Estados Unidos, não importa. Eu acho que essas dicas para você saber como se preparar para o inverno vão te ajudar bastante, tá? E nesse vídeo eu vou colocar também como se chama isso em inglês e em português. Primeiro de tudo, já vai deixando seu joinha e se inscrevendo no meu canal. Agora, segundo de tudo, vamos começar o vídeo. Gente, assim, a primeira coisa que você deve ficar atento é aos cuidados com a sua pele. Mesmo que você esteja viajando para um lugar muito frio, eu recomendo que você ainda continue usando o protetor solar, né? Que ajuda a proteger a nossa pele contra os raios solares e mesmo em lugares frios o sol ele existe e proteger a pele é sempre bom. E aí o que acontece? É muito bom também você ter bastante hidratante. Você usar bastante hidratante no corpo e no rosto especialmente, tá? Especialmente quando você tem assim um protetor solar que já é hidratante e é bem oleoso, pois é, leva esse mesmo, porque não sei se a sua pele é tão seca como a minha, mas a minha é o próprio sertão, quando tá na seca. Minha pele é muito ressecada. E quando eu cheguei aqui na Croácia, numa época de inverno, a minha pele tava rachando inteira, a minha pele do meu corpo inteiro. Uma outra opção também é você usar o creme hidratante. Você pode passar o protetor solar, depois um creme hidratante. E especialmente aqueles que têm assim uma consistência mais oleosa, sabe? Eu uso bastante, inclusive agora eu escolho esses cremes assim mais oleosos, que eu não usaria em outras épocas, mas agora eu uso bastante, é o que me salva. Minha pele não racha mais como antes. Uma outra coisa também é sobre o cabelo. Meu cabelo também é muito seco e nessa época de inverno, assim, a escova dura horrores, né? A chapinha dura, mas fica muito quebradiço. Então eu opto por colocar muito reparador de pontas, né? Porque tem óleo, eu acho que o óleo ele faz assim uma camada protetora. Óleo não hidrata, né? A gente sabe que o óleo não hidrata e a hidratação ela vai vir de dentro pra fora, né? Isso vai ser a próxima coisa que eu vou dizer. Mas o óleo, pelo menos, ele cria assim aquela barreira mesmo de proteção e isso impede que o frio chegue na sua pele com mais facilidade. Gente, se hidrata. Se hidrata bastante, porque a gente vê o inverno, a gente não sente sede, não sente vontade de beber água, e isso piora ainda mais o cabelo, as unhas, a pele, isso deixa tudo pior. Então, assim, tente beber bastante água mesmo no inverno, mesmo não sentindo vontade, beba forçado. Uma outra coisa, se você tá indo viajar, assim, na primeira vez, pra um país onde tá muito frio, nunca saia de cabelo molhado, né? Nunca saia de cabelo molhado, porque você vai sentir muito mais frio, você pode pegar um resfriado, e eu já passei por isso, né, marinheira de primeira viagem, cheguei aqui, um dia eu tava indo pro mercado e eu saí com meu cabelo assim meio úmido, o cabelo quebra demais, quebra mais ainda, fica muito fraco e você vai sentir muito frio, então não faça isso. Inclusive uma coisa, aqui na Croácia as mulheres não saem de cabelo molhado nem no verão. No verão eu já saio, porque pra mim isso é muito normal. Mas aqui eles não saem de cabelo molhado, nem nessa época. Sempre secam depois que lavam. Gente, uma outra coisa. É muito importante você comprar luvas, cachecol e toucas, tá? Se você é uma pessoa muito friorenta, como eu sou, você vai sentir muito frio nos dedos, na ponta dos dedos. Às vezes os meus dedos eu sentia até dormente, eu sentia dormência. Touca, que não seja aquela touca, assim, uma touca mais fina que a gente usa no Brasil. Tudo depende também da temperatura a qual você vai estar exposta. Mas assim, sempre se prepare. Porque se você tá indo pra, não sei, um lugar que às vezes a temperatura vai estar -2, -10, -20 graus, como acontece no Canadá, por exemplo, eu acho muito bom você ter aquelas toucas assim mais grossas e luvas também e cachecol. A touca, ela vai te ajudar a proteger a sua cabeça, claro, o seu cabelo e as suas orelhas. Gente, nas orelhas, as minhas orelhas, às vezes quando eu saio e eu toco assim, parece que eu vou perder as minhas orelhas. E às vezes eu não sinto, eu sinto muito frio nessas partes.
Luvas é porque, né, a mão queima também, o frio queima, tá, gente? E isso vai fazer suas mãos ficarem mais aquecidas. O cachecol vai ajudar a aquecer essa região do pescoço e você também pode colocar assim na boca, né? Às vezes eu coloco porque às vezes eu não consigo respirar no frio, porque aquele frio parece que entra todinho no seu pulmão. Então é bom você ter um cachecol porque você pode aliviar um pouco. Gente, quando eu tava falando sobre hidratação, eu esqueci de falar sobre a hidratação dos lábios. É muito, muito, muito importante você ter algum tipo de hidratante labial, tipo banha de cacau, sabe? Que a gente tem no Brasil. Aqui eu tenho um que eu amo, que se chama Melon. Esse aqui, ele é muito, muito bom, muito cremoso, assim, deixa os meus lábios bem oleosos e realmente deixa, assim, uma camada de proteção. A minha boca rachou inteira quando eu cheguei aqui na primeira vez e ardia demais. Então, isso aqui eu não tiro da bolsa. Roupa agora. É sempre bom você ter segunda pele, né? A gente chama assim. Tem um conjunto de blusa e calça, né? De manga longa, que tem um material assim um pouco mais fino. Você vai encontrar de algodão com elastano, você vai encontrar também de material sintético. E é muito bom você comprar esse tipo de peça que você vai usar por baixo da sua roupa. Você vai colocar a segunda pele, você vai colocar uma roupa quentinha e por cima disso é onde você vai colocar o casaco, tá? Não caia nessa besteira de você querer viajar para um lugar que tá frio, tá, sei lá, -5, 0 graus, e você quer sair passear e quer sustentar o look usando apenas bota e meia calça. Eu acho que você não vai aguentar o frio e você pode ter queimaduras na pele. Gente, o frio queima mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma queimadura no queixo. O meu queixo ficou preto e depois ele começou a descascar um pouquinho. Graças a Deus essa mancha desapareceu, mas eu não tinha essa noção que o frio poderia queimar desse jeito. Então por isso agora eu uso protetor solar, eu uso creme, eu uso óleo, uso todo esse tipo de coisa que é pra fazer uma camada de proteção na minha pele. Então, não caia nessa de você, especialmente se você tá indo pra um lugar onde você quer passear, quer andar o dia inteiro, e você tá na rua, tá exposta, vai ficar exposta muito tempo ao frio, e você vai estar só de meia calça, de bota. Se você tá indo viajar na primeira vez, eu te entendo, porque eu comprei umas roupas na Shein, que eu achei que eu ia estar arrasando no inverno, mas na verdade, o que eu ia era passar frio e vergonha. Agora sobre o sapato. Não queira usar tênis, mesmo que você esteja indo para um lugar que não está nevando necessariamente. É o meu caso aqui não tá nevando, nevou pouco, mas depois parou, aqui não tem neve, mas o tênis ele não funciona. Por quê? O tênis, esse tênis normal que a gente usa no verão, ele não tem uma sola que não deixe esse frio passar pro seu pé. Então, você tem que procurar botas que tem a sola de borracha. Gente, e é real, quando você sai na rua, especialmente se você anda por muito tempo, só de tênis, vai chegar um momento que você vai começar a sentir muito frio nos pés e você vai sentir também os seus dedos dormentes. Também já aconteceu comigo, por isso que eu tô aqui dando essa dica. Então, procure por botas com sola de borracha e especialmente se você tá indo para um lugar que tem neve, você tem que procurar por anti-slip, que no caso seria antiderrapante, ou como a gente conhece no Brasil, a bota tratorada, porque isso vai te ajudar a te deixar estável em cima do gelo. E waterproof, que é a prova de água, porque a neve, gente, ela derrete, né? Quando ela bate na gente ou quando você pisa nela, ela derrete. Inclusive, às vezes até vira uma lama. E isso tudo passa pro seu pé, sim. Então, é bom você procurar por esses nomes na hora de comprar. Inclusive, você pode comprar também aquelas botas que já tem pelinho por dentro. Sabe aqueles pelinhos assim? Além de ser muito confortável, aquece muito o pé. Então, é muito boa. A outra coisa é a meia. Essas meias de verão, elas não são adequadas para você usar nesse período, porque elas não esquentam tão bem, elas não esquentam bastante. Então, procure sempre por meias de inverno mesmo, meias grossas, porque isso vai te ajudar bastante na hora de aquecer o seu pé. E a última coisa sobre casaco. Não me invente de comprar, assim, sobretudo, se você tá, assim, não sei, né,
primavera, né? Esse período de primavera e outono, sobretudo, ainda ok. Mas se você tá indo para temperaturas realmente muito baixas, abaixo de 0, 2, 3 graus, um sobretudo, eu acho que não vai ser suficiente para te aquecer. Então você tem que comprar parca. Se chama parca em português e eu acho que em inglês também a pronúncia é parka mesmo. Assim, por que eu tô falando isso? Porque eu comprei alguns casacos na Shein, mas assim que eu cheguei e saí do aeroporto, eu vi que esses casacos não seriam suficientes. Mas a minha sogra já estava me esperando no aeroporto e ela já levou pra mim esse casaco. Olha, ele aquece muito por dentro, porque ele tem muitas camadas. Ele é impermeável, né? Então, aquela coisa sobre waterproof. Eu acho que nem precisa pesquisar isso sobre casaco, porque esse casaco ele já é justamente pra isso, pra temperaturas mais quentes. E ele é bem grande. Se você estiver usando assim na parte de cima, às vezes você pode estar na parte de cima, assim com uma camisa de tricô, a segunda pele, esse casaco, e ele vai só, e quando ele vai só até a cintura, você vai sentir bastante frio nas pernas. Então, geralmente, eles passam no quadril e ajuda a te aquecer mais um pouco nessa região, tá? Jeans, se você vai usar jeans pesado, bem pesado. Se você é muito friorento, você pode colocar a segunda pele também na parte de baixo, meia, bota, é isso. E, gente, olha só, esse tipo de casaco aqui, ele é muito fofinho, eu adoro ele. Comprei na Shein, comprei outros também na Shein, mas esse tipo de casaco, sobretudo, assim, fino, sem muitas camadas, não vai te ajudar a te proteger do frio. Então, escolha aquela outra opção que eu acho que você vai se sentir bem melhor. Gente, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, se inscreve no meu canal e até a próxima!